bicho agora está pegando mesmo. Nicolás Maduro começou a abrir a boca, dedurou. O Maduro sabe que já caiu, o Maduro entendeu que já perdeu. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E CPMI prende ex-diretor do INSS que foi levado na marra para depor. É isso mesmo. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, decretou na madrugada desta terça-feira a prisão do ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva. E o ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva, foi preso no fim do depoimento dele à CPMI do INSS no início da madrugada desta terça-feira. Depois de aproximadamente 9 horas de depoimento, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, determinou que a Polícia Legislativa do Senado efetuasse a prisão. O ex-coordenador-geral de pagamentos de benefícios do INSS já havia sido convocado 2 outras vezes e não tinha comparecido à comissão. Em entrevista, logo depois da prisão, o senador Carlos Viana disse que Jucimar foi avisado sobre a obrigatoriedade de seu comparecimento à CPMI e também estava ciente de que não poderia se ausentar por motivos médicos sem passar por uma perícia. Mesmo assim, ele não compareceu antes. Finalmente, quando foi à comissão, se contradisse. Veja o que disse o presidente da comissão. 4 vezes o depoente de hoje teve a chance de estancar a roubalheira. Tecnicamente, estava tudo certo. 6.000 reclamações em 2024 que ele teve acesso. Mentiu, dizendo que não sabia. Mentiu, porque eram informações obrigatórias nos relatórios. Manteve os descontos. 4.000 reclamações, quase 5.000 em 2023. Manteve os descontos. Em todos os pareceres das principais entidades envolvidas, que hoje são investigadas pela Polícia Federal, quem deu o relatório? O depoente de hoje. Então, mostra claramente que esse grupo se articulou muito bem. Corromperam servidores, não foi só em Brasília, não. Corromperam servidores em todo o país. Trouxeram lá do Amazonas um homem que se dispôs a ser usado em toda essa história. E aqui eu digo com muita tranquilidade, não é possível que uma pessoa que tem experiência de vida e profissional dele dentro do INSS não soubesse do que estava acontecendo. E foi preso porque mentiu. Mentiu quando disse que não foi devidamente avisado de que deveria comparecer e que não poderia usar de um atestado sem passar pela perícia do Senado. Ele foi avisado 4 vezes. Mentiu quando disse que só a partir de 2022, 2023 é que passou a dar os pareceres técnicos. Não é verdade. Desde 2021, quando ele estava no Amazonas. Portanto, o tempo da paciência com quem vem mentir na CPMI acabou. Nós estamos encerrando esse ano, é a penúltima sessão, mostrando claramente para o Brasil que hoje há um grupo muito bem delimitado de servidores públicos e tem mais, ainda vamos ter outros envolvidos nessa história que nós vamos identificar, e de operadores que agiram tecnicamente bem, contratos perfeitos, mas roubaram bilhões e vão para a cadeia. Eu espero com toda sinceridade que a justiça seja implacável com essas pessoas. É o que nós vamos perguntar daqui a pouco para o nosso analista jurídico. Vão para a cadeia até quando? E até quando vão ficar na cadeia? Quinta-feira, a CPMI terá a última sessão do ano antes do recesso parlamentar. E os parlamentares de oposição têm criticado duramente a força que os governistas têm feito para blindar a convocação de alguns nomes. O deputado Zé Trovão citou a ausência do ministro Volney Queiroz. Veja. Existe um fanfarrão chamado Volney, que marcou de vir aqui nessa CPMI. Exatamente. Cantou de galo
cantou de galo na imprensa dizendo que viria, que não deve nada. E agora, simplesmente, ele marcou mais um compromisso. Sabe o que é engraçado aqui aos nobres deputados desta casa? É que os ministros do Bolsonaro, que são tão citados aqui, vieram aqui, já veio aqui, já deu explicação, mas o bonitão, e ministro, se lembrando que ficou 8 meses no cargo, tem um que está há 3 anos, o famoso Volney. E tá correndo por quê? Tá querendo aonde? Tá querendo, ele tá 3 anos, ele fazia parte da executiva, ele faz parte disso há muitos anos. Tá correndo por quê? É bom que esta casa e que quem está nos assistindo hoje tenha essa consciência. Porque hoje é a penúltima sessão da CPMI do ano de 2025 e a gente não conseguiu trazer figuras importantes porque foram blindados por pares que fazem parte da esquerda, mas estão sentados do meu lado direito hoje. Então nós estamos falando de uma situação muito complicada aqui. E eu fico muito triste porque quinta-feira é a última sessão, mas eu quero ver se os ditos investigadores aqui que não tem lado e não tem nada, querem descobrir a verdade, se vão votar favoráveis à presença daquele que quer ser ministro da Suprema Corte. Mas eu vou falar igual aquela velhinha do WhatsApp. Vai não, viu? Vai não. Seu Davi Alcolumbre não vai deixar, não quer. Quero saber se eles vão votar favorável à vinda aqui do Jorge Messias, o Bessias, o famoso cachorro de Lula. Marcília, e como é que fica essa situação? Você viu aí que o presidente da comissão disse que vai botar muita gente na cadeia. Houve essa prisão aí deste senhor, ex-funcionário, mas nós sabemos até quando vai durar essa prisão, né? Já teve, né, uma ordem de prisão no passado, um dia depois, no dia seguinte, né, o preso já estava solto. Será que vai funcionar? E de que maneira o senador está falando, o presidente da comissão está falando nisso? Será que é prisão apenas durante esse processo ou está falando para depois dos trabalhos concluídos? Olha, Paulo, veja, as prisões não vão funcionar, né? A gente não pode acreditar que essas pessoas vão ser punidas agora. Não é o momento. Isso não quer dizer que a CPMI esteja dando errado, né? A gente precisa entender que o importante desse trabalho hoje do Congresso é dar visibilidade, não punir essas pessoas. Ao dar visibilidade, a punição pode vir adiante com investigações mais aprofundadas de uma Polícia Federal que, ainda que possa ser seletiva nas suas investigações, e foi lá no início, agora ela se sinta até constrangida, compelida a fazer investigações mais profundas. Agora, por exemplo, estava sendo chamado para um depoimento o próprio Vorcaro, né? Havia a intenção de levá-lo. Então, será que há relações entre um caso e outro? Tudo isso faz a imprensa comentar o assunto e, ao comentar, ao debater, ao analisar, a Polícia Federal se sente constrangida se não for atrás e não investigar. Aliás, é por isso também que o Toffoli quer tornar tudo secreto dentro do processo do Banco Master e do Vorcaro, justamente porque o debate da publicidade, a publicidade permite o debate público e o debate público impõe que a polícia faça a investigação. Portanto, é a polícia que vai adiante prender ou não. Essas prisões agora, elas são muito mais no sentido de dar uma resposta à sociedade ou de chamar a atenção ou apelar para o caso. E acho importante, porque hoje os recursos que os parlamentares têm são poucos diante do excesso, né, ou do mar, do oceano de habeas corpus para que todos possam ficar em silêncios que o STF tem concedido. O STF inteiro, aliás, todos os ministros, ou praticamente todos, têm agido dessa forma. Então, a gente não pode desanimar quando uma prisão decorrente de um depoimento falso ou algo do gênero não dure. Essa prisão não é mesmo para durar, é uma prisão para gerar debate e o debate gerar investigação e a investigação concluída e adiante gerar uma prisão aí sim por punição dessas pessoas todas envolvidas. O prazo está encerrando e começou a contagem regressiva para Nicolás Maduro. É isso mesmo. Nicolás Maduro apresentou condições consideradas inviáveis
durante negociações para sua saída do governo venezuelano, incluindo manutenção do controle sobre as Forças Armadas e anistia completa. Nesta terça-feira, fontes diplomáticas confirmaram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou categoricamente todas as exigências após diálogo que durou apenas 15 minutos. As negociações foram mediadas por Brasil, Catar e Turquia. Conforme revelações dos jornais The New York Times e Miami Herald, os Estados Unidos ofereceram a Maduro um salvo-conduto que permitiria sua saída do país em uma semana, acompanhada de sua esposa, Cília Flores, e o filho do casal, sem riscos de prisão. Em resposta à proposta americana, Maduro apresentou 3 condições. A primeira, segundo fontes americanas, foi primeiro a anistia global para qualquer crime que ele e seus aliados tenham cometido. A segunda exigência ficou no controle militar. Por fim, Maduro solicitou mais tempo para sua saída como a terceira opção. Como não tiveram nenhum acordo, então tudo indica que o bicho deve pegar nos próximos dias, ou horas. Legal, e agora vamos falar um pouquinho do internacional, porque o bicho agora está pegando mesmo. Não na velocidade que muita gente gostaria, mas agora nós estamos chegando ao final desse túnel. E o que era esperado irá acontecer, não tem outra saída. Na noite de 29 de novembro, agora de 2025, Donald Trump ligou pessoalmente para Nicolás Maduro e foi direto ao ponto: você tem uma única chance de salvar a si mesmo, a sua mulher Cília, ao seu filho e aos seus amigos mais próximos. Saia do poder agora. Aceite exílio com passagem segura e nós garantimos que ninguém toca em vocês. Se não sair, vai enfrentar as consequências e elas serão rápidas e duras. Fontes que ouviram a gravação da conversa, divulgada primeiro pelo jornal Miami Herald e confirmada depois por outros 5 veículos diferentes de comunicação, contam que Maduro respondeu com risada nervosa e depois soltou a bomba que ninguém esperava. Senhor Trump, quem começou tudo isso foi o governo do seu antecessor. O trem de Aragua só virou um monstro porque Joe Biden e sua gente deixaram a fronteira aberta de propósito, deram visto humanitário para milhares de membros de gangue, deixaram eles entrarem nos Estados Unidos como se fossem refugiados comuns e ainda mandaram dinheiro de cooperação para ONGs que acabaram financiando o crime organizado na Venezuela. Vocês criaram o Frankenstein e agora querem que eu pague a conta. Trump, segundo os relatos, ficou em silêncio por alguns segundos e retrucou: não me interessa quem começou, interessa quem vai terminar. Ou você vai embora por bem, ou eu tiro você à força. Maduro insistiu em anistia total para toda a cúpula chavista, controle das Forças Armadas mesmo no exílio e garantia de que os Estados Unidos não tocariam nas reservas de ouro e criptomoedas do regime. Trump, claro, bateu o telefone na cara dele. Horas depois, veio a resposta americana na prática. Espaço aéreo venezuelano declarado zona de exclusão total. 11 navios de guerra e 15 mil fuzileiros navais posicionados no Caribe. O maior porta-aviões do mundo navegando a poucas milhas de La Guaira. E ameaça explícita de operações terrestres muito em breve. Maduro apareceu na TV ontem, 1º de dezembro, repetindo exatamente a mesma frase para o povo venezuelano. Segundo ele, os gringos inventaram o trem de Aragua, deixando a porta aberta com Biden. Agora Trump quer invadir para roubar o nosso petróleo. O fato é que, independentemente de quem plantou a semente, Donald Trump parece decidido a arrancar a árvore inteira pela raiz e avisa que não vai esperar até 2026. Ou seja, o relógio está correndo
Caracas está cercada por ar e mar e o mundo inteiro espera para ver se o show prometido vai ser só conversa fiada de campanha ou se dessa vez o palco pega fogo de verdade. Marcília, olha só que situação nós estamos vendo agora. Nicolás Maduro começou a abrir a boca, dedurou a administração americana anterior. Joe Biden apontou como Joe Biden o responsável por ter criado esse trem de Aragua, transformado isso, nas palavras do Maduro, em um Frankenstein. Então veja você, ele começou a abrir a boca. Isso é um medo. Quando ele for pego, se for pego vivo, pode deixar muita gente da América Latina e quem sabe até mesmo do Brasil extremamente em maus lençóis, né? O que você acha? Não, com certeza. O Maduro ele precisa encontrar alguma saída, né? A saída, a não ser que seja a fuga, e a fuga, o perigo da saída pela fuga é que a gente acolha também, mas essa já não chega a ex-primeira-dama do Peru, só falta a gente acolher também o Maduro, né? Ou pelo menos servir aqui no Brasil de corredor para o Maduro. Não sendo isso, a fuga dele é abrir o bico e entregar alguma coisa para o Trump. Agora, eu creio, Paulo, que aquilo que o Maduro hoje tenha para entregar é muito pouco. Tudo está nas mãos dele. Eu acho que pessoas... Não dá para você ser o topo do problema, o topo do país, né? E você fala assim, eu vou delatar, né? Eu vou aqui contar tudo o que eu sei. Bom, mas enfim, espera-se de fato que você conte tudo o que você sabe sobre você. Então o que adianta? Como é que eu posso contar tudo sobre mim se eu sou o número 1 do país e esperar ficar livre em razão disso? Bom, se eu contar tudo sobre mim mesmo, eu deveria ser punido. Então é muito esquisito pensar que ele possa se livrar por aí. Acredito que isso possa ser usado pelo Maduro como uma forma de negociar. O Maduro sabe que já caiu, o Maduro entendeu que já perdeu, ele quer uma saída honrosa, e ele é um negociador, ele não é uma pessoa completamente, vamos dizer assim, abobada, ele não é um convicto, não, eu estou aqui pela causa, ou qualquer coisa do gênero, prefiro ser enforcado do que traído. Ele não é essa pessoa, ele é a pessoa que senta e negocia, se o negócio for bom, ele fica feliz da vida de sair do trono. Precisa ver que tipo de negociação que ele quer fazer e se essa negociação interessa para o Trump. Porque sentar numa mesa com Maduro, num país pequeno para o tamanho dos Estados Unidos, um país pequeno como a Venezuela, precisa pensar muito bem se uma negociação do Trump com Maduro não expõe muito mais o Trump do que o próprio Maduro, né? Sentar e negociar com alguém ruim ou sentar e negociar com alguém pequeno, às vezes te faz mais mal do que bem. Vamos ver quais são os próximos passos, mas a saída é essa. O Maduro sabe que perdeu e está tentando uma saída honrosa. Se ele não conseguir a saída honrosa, talvez ele pelo menos tente, como no futebol, que a pessoa é expulsa, toma o cartão vermelho e tenta levar pelo menos um adversário, talvez ele possa, no último relance, tentar levar como alguém que também tome cartão vermelho o Biden ou a administração anterior. Pode também ser isso.